Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Futebol para Sempre. Hoje vamos analisar todos os jogos dessa primeira fase da Copa do Mundo. Na semana que vem sai a análise da segunda rodada, então se inscreva no canal para não perder. E deixa o like aí, para mandar boas energias para o Brasil. Vamos começar. Catar e Equador. O jogo de estreia da Copa não foi dos melhores. O Catar, dono da casa, não conseguiu impor seu jogo, talvez por nervosismo ou pressão. O goleiro Al-Shibhi, por exemplo, parecia perdido em campo. Ali e Afife produziram pouco, e a melhor chance dos anfitriões veio com Muntari, que quase marcou um belo gol de cobertura na parte final do jogo. Já o Equador mostrou um futebol interessante. Apesar da prevalência de um jogo físico, o time equatoriano, comandado pelo argentino Gustavo Alfaro, mostrou um time sólido, que embora não tenha sido fortemente testado, devido à ineficácia dos catares, foi capaz de impor seu estilo de jogo e buscar o resultado. O destaque do Equador e do jogo fica por conta de Enner Valencia. O equatoriano, que provavelmente é o jogador mais importante da equipe, marcou 2 gols e marcou um impedido. Boa vitória do Equador na estreia. Senegal e Holanda. O fato de Senegal ter perdido seu principal jogador, Sadio Mané, às vésperas da competição, foi com certeza um baque para ele, seus companheiros de time e os torcedores de Senegal. Mesmo assim, a equipe senegalesa conta com bons jogadores, como Mendy e Koulibaly, por exemplo. Do outro lado, a Holanda, com vários jogadores jovens, junto a jogadores experientes, possui um elenco forte e equilibrado. A partida teve chances para os dois lados, só sendo decidida no fim, com gols de Gakpo e Klaassen. Um dos destaques da partida foi o goleiro Noppert, que fez sua estreia pela seleção em uma Copa do Mundo. O goleiro de 28 anos passou a maior parte da carreira sendo reserva, mas no último ano começou a ter chances e se firmou como titular, chamando a atenção de Louis van Gaal, que o convocou para a seleção. Boa atuação das duas equipes, especialmente da Holanda. Inglaterra e Irã. Havia muita expectativa para ver como se sairia a seleção da Inglaterra, comandada por Gareth Southgate, principalmente em relação aos novos jogadores, como Saka, Mount e Bellingham. E foi de Jude Bellingham, o jogador mais promissor dessa seleção, o primeiro gol. O Irã tentava sair para o jogo, principalmente com Taremi, mas sem sucesso. Após o gol de Bellingham, o ataque da Inglaterra conseguiu chegar mais facilmente à área iraniana, com jogadas principalmente pelos lados do campo. Os outros gols da Inglaterra foram marcados por Saka 2 vezes, Sterling, Rashford e Grealish. Mesmo não tendo marcado gol, precisamos destacar a importância técnica e tática de Harry Kane. O atacante consegue armar a jogada para outros atacantes, além de puxar a marcação e também cria espaço para os outros pontos avançarem. Boa estreia da Inglaterra. Apesar de ter sofrido 6 gols, o Irã ainda conseguiu marcar 2, ambos com Taremi, jogador do Porto. A assustadora lesão do goleiro Benavente, no começo da partida, teve influência no resultado, embora a Inglaterra fosse franca favorita e provavelmente teria vencido da mesma forma. Estados Unidos e País de Gales. Um dos jogos menos empolgantes da Copa. As equipes mostraram pouco futebol e as principais estrelas, Bale, Ramsey, Pulisic e McKennie, não conseguiram produzir tanto quanto poderiam. Em uma das poucas boas jogadas da partida, Pulisic encontrou um bom passe para Weah, filho do lendário George Weah, que tocou de primeira na saída do goleiro Hennessy. No fim do jogo, Bale sofreu um pênalti infantil dentro da área, e ele mesmo bateu e converteu. O empate foi um resultado justo, para o que ambos produziram. Tanto os Estados Unidos quanto o País de Gales vão precisar mostrar mais futebol se quiserem avançar para a próxima fase. França e Austrália. A França era a franca favorita para vencer a Austrália, que embora possua alguns bons jogadores, não possui um elenco tão forte e nem tanta tradição no futebol. O roteiro do jogo parecia se encaminhar para algo diferente, quando aos 9 minutos, Goodwin abriu o placar para os australianos. Mas a França se recuperou e virou o jogo, marcando 4 gols, com Rabiot, Giroud 2 vezes e Mbappé. Mesmo com todas as lesões e problemas, a França fez seu papel e venceu a Austrália, confirmando seu favoritismo no jogo. Embora tenha um elenco qualificado, o jogo da França ainda possui problemas, tanto ofensivos quanto defensivos,
e será interessante ver como os franceses vão se portar contra equipes mais fortes. México e Polônia. Outro jogo que poderia ter sido muito mais do que foi. Mesmo sendo um jogo melhor que Estados Unidos e País de Gales, ainda assim foi um jogo morno. A Polônia possui um elenco mais qualificado que o México, que embora também possua um time interessante, não vive seu melhor momento. Mas em campo, o México buscou mais o jogo, chutando mais e tendo mais posse de bola, contudo, sem sucesso. A melhor chance da partida foi o pênalti de Lewandowski, que parou no ótimo goleiro Ochoa. 0 a 0 em um jogo que as equipes até tentaram, mas não conseguiram mostrar todo o futebol que poderiam. Dinamarca e Tunísia. Um jogo de duas surpresas. A negativa, a Dinamarca. A positiva, a Tunísia. A Dinamarca possui um ótimo elenco, e o bom desempenho recente na Euro aumentava a expectativa para que víssemos o bom futebol que eles apresentaram. Já a Tunísia é um time com maior limitação técnica, mas que possui alguns bons jogadores em seu elenco. A expectativa era que seria um jogo de ataque contra defesa, com a Dinamarca pressionando e a Tunísia tentando se segurar e sair no contra-ataque. Mas o que vimos foi uma Dinamarca que não conseguiu jogar, muito em parte devido ao encaixe tático da Tunísia e da boa marcação de jogadores. Destaque para Laidouni, que foi eleito o homem do jogo, que fez uma partida incrível. A Tunísia não ficou apenas se defendendo, mas buscou o jogo, inclusive finalizou mais que a Dinamarca, embora os europeus tenham finalizado mais na direção do gol. O melhor 0 a 0 da primeira rodada, principalmente pela boa atuação da Tunísia. Argentina e Arábia Saudita. Talvez o jogo mais impressionante da Copa em questão de resultado, junto com Japão e Alemanha, que falaremos daqui a pouco. Nem o mais otimista dos sauditas poderia imaginar o desfecho do jogo. A Argentina ia para sua estreia de Copa como uma das favoritas ao título. Tendo conquistado recentemente a Copa América, estando a 36 jogos sem perder, a seleção liderada por Scaloni era a favorita para vencer a partida e sem grandes dificuldades. Logo aos 10, a Argentina teve um pênalti bem discutível marcado a seu favor. Messi converteu e parecia que a partida estava definida. Messi marcou mais um e Lautaro Martínez marcou 2, mas esses 3 gols foram anulados devido ao impedimento. A linha de impedimento da Arábia Saudita, embora arriscada, funcionou quando foi necessário. Ao fim do primeiro tempo, parecia que o segundo seria da mesma forma. Mas o futebol é maravilhoso porque é imprevisível. Aos 48 minutos, Messi perdeu a bola no meio campo. Albrick não lança a bola para frente, que sobra para Saleh Al-Shehri, que vence a marcação e bate cruzado, sem chance para Emiliano Martínez. 1 a 1. Apenas 5 minutos depois, a bola bate na marcação e sobra na ponta esquerda para Al-Dawsari, que tirou a marcação e bateu forte da entrada da área, marcando um golaço para virar o jogo para a Arábia Saudita. A Argentina tentou marcar, mas sem sucesso. A Arábia Saudita conquistou uma vitória gigante sobre uma forte seleção e agora sonha com uma das vagas para a próxima fase. Um jogo emocionante e que não será esquecido pelos torcedores dos dois países, mas por motivos diferentes. Bélgica e Canadá. Um dos jogos mais legais de se assistir nessa Copa, devido ao contexto histórico. O Canadá vinha para a sua segunda Copa, tendo jogado apenas em 86. Foi a primeira colocada na CONCACAF e esse jogo seria um bom teste dessa geração canadense contra uma seleção europeia mais forte. Do outro lado, a consolidada boa geração belga deveria demonstrar um bom nível, já que a base da seleção é a mesma de 2018 e ainda alguns de 2014. O que muitos podiam esperar em um domínio completo da Bélgica foram surpreendidos pelo bom futebol do Canadá, que propôs o jogo e foi para cima. O Canadá chutou mais que o dobro de vezes que a Bélgica e teve o mesmo número de finalizações a gol. A posse de bola foi equilibrada, com a Bélgica tendo uma pequena vantagem. Logo no começo do jogo, pênalti para o Canadá. Davis bateu, mas Courtois pegou. E a máxima do futebol se mantém. Quem não faz, leva. Após um ótimo lançamento de Alderweireld, Batshuayi marcou para os belgas. 1 a 0, placar que se manteve até o final. A Bélgica respeitou a equipe do Canadá, que não se intimidou e foi para cima da forte Bélgica. Um bom jogo que serviu para mostrar que o Canadá é capaz de enfrentar as equipes teoricamente mais fortes e que a Bélgica precisa jogar mais do que jogou, para não se complicar em jogos que os adversários sejam mais efetivos que o Canadá.
Espanha e Costa Rica. A Espanha chegou para o jogo como favorita. Com apenas Busquets, ainda remanescente daquela grande geração espanhola que conquistou as Euros de 2008 e 2012 e a Copa de 2010, os europeus vinham com o time reformulado, com alguns jovens jogadores, como Pedri e Gavi, e outros mais experientes, como Morata e Cook. A Costa Rica foi a campo com alguns nomes conhecidos, principalmente o goleiro Keylor Navas, que fez história no Real Madrid, além de Brian Ruiz e Joel Campbell, que estavam na seleção costarriquenha em 2014 e fizeram uma campanha inesquecível. Mesmo com um excelente goleiro e jogadores experientes, não foi possível fazer frente ao time da Espanha. Os 7 gols dos espanhóis, marcados por Olmo, Asensio, Ferran Torres 2 vezes, Gavi, Soler e Morata, já assustam por si só. Mas o fato da Espanha ter tido 82% de posse de bola e ter marcado um gol a cada 2 chutes é impressionante. Outra estatística brutal é que a Espanha trocou mais de 1000 passes durante a partida, com 93% de precisão. Domínio total da Espanha, que mostrou um futebol envolvente e fatal. Destaque para a dupla Gavi e Pedri. Alemanha e Japão. Junto com a Argentina e a Arábia Saudita, foi o jogo mais surpreendente da primeira rodada. A tetracampeã Alemanha era a favorita e o Japão, mesmo tendo um bom time, ia para o jogo buscando fazer o melhor possível. Olhando para as estatísticas, a Alemanha foi de fato melhor, com 74% de posse de bola e 26 chutes, sendo 9 ao gol, em comparação a 12 chutes do Japão, sendo 4 na direção do gol. Contudo, o que importa no final é o número de gols marcados. Nesse quesito, o Japão foi superior. Gundogan abriu o placar de pênalti aos 33, mas no segundo tempo, as substituições do técnico Moriyasu fizeram efeito. Buscando jogar para cima, ofensivamente, ele mandou a campo Mitoma, Asano, Doan e Minamino. O gol de empate, a jogada passou por Minamino, Asano e Doan, que marcou o gol. No segundo, Asano, que veio do banco, recebeu um ótimo lançamento e marcou entre a trave e onde Neuer estava. Ótima atuação das duas equipes, por motivos diferentes, mas méritos para o Japão por ter conseguido o resultado. A Alemanha vai precisar ter mais intensidade e definir o jogo se quiser continuar viva na competição. Destaque para Gonda, goleiro japonês que parou os ataques da Alemanha, e para Musiala, a joia alemã que jogou muito na partida. Marrocos e Croácia. Outro jogo morno, sem muitas oportunidades para ambos os lados. Em um jogo de poucas finalizações e mais posse de bola para o time da Croácia, o jogo terminou em 0-0. Um jogo em que foi possível perceber que ambas as equipes podem mostrar mais futebol e vão precisar para poder lutar por uma das vagas do grupo. Suíça e Camarões. O jogo entre os dois próximos adversários do Brasil foi bastante interessante. A Suíça, com seu elenco cheio de bons jogadores, como Sommer, Xhaka e Shaqiri, era a favorita contra Camarões, que também possui boas peças, como Choupo-Moting, Onaná e Anguissa. O esperado era que a Suíça fosse impor o jogo, deixando o Camarões recuado, mas o que se viu foi o contrário. A partida foi equilibrada, mas Camarões foi superior durante boa parte do jogo, embora não tenha conseguido transformar isso em gols. O único gol da partida saiu com Bril Embolo, jogador nascido em Camarões, mas naturalizado suíço, e não comemorou o gol. Um jogo interessante que acendeu um alerta na Suíça, que precisará de mais do que fez para enfrentar a Sérvia e principalmente o Brasil, e que deu esperança de Camarões poder aprontar alguma coisa contra a Sérvia. Vamos aguardar. Uruguai e Coreia do Sul. Outro empate que terminou com o gosto de que ambas as equipes poderiam ter feito mais. Com chances para os dois lados, algumas delas muito boas, as equipes falharam em marcar. Os destaques do Uruguai, Soares, Darwin Núñez, Cavani e Valverde, não conseguiram furar a boa marcação sul-coreana, liderada por Kim Min-jae. Son, Sun e Hwang também não conseguiram transformar as jogadas em gol. 0-0 em um jogo que qualquer equipe poderia ter vencido. Portugal e Gana. O contexto desse jogo já fazia com que ele fosse bastante aguardado. Era o início da provável última Copa do Mundo de um dos maiores jogadores da história, Cristiano Ronaldo,
que atravessava um momento difícil no seu clube, o Manchester United, e que rescindiu com a equipe durante o período de Copa. Além disso, seria um teste para o bom time de Portugal. Gana, por outro lado, não vive seu melhor momento, mas tem bons jogadores como Ayew, Kudus e Partey. O jogo foi ainda mais interessante do que se poderia ter esperado. Após o primeiro tempo morno, o segundo tempo teve 5 gols. Cristiano abriu o placar aos 65 de pênalti, tornando-se o único jogador a marcar em 5 Copas do Mundo. André Ayew empatou aos 73. O ganês foi substituído aos 77 e viu do banco João Félix marcar o segundo para Portugal, após um vacilo da defesa. Aos 80, Rafael Leão, que havia entrado havia poucos minutos, fez o terceiro, após boa jogada de Portugal. Cristiano saiu aos 88, com o jogo praticamente definido, e viu o Gana diminuir a vantagem para apenas um gol no minuto seguinte. Em um dos últimos lances da partida, o goleiro Diogo Costa colocou a bola no chão e não viu Bukhari, que estava atrás dele. O jogador ganês conseguiu pegar a bola, mas escorregou e não concluiu o que poderia ter sido o empate milagroso de Gana e trágico de Portugal. Placar final 3-2, um jogo animado no segundo tempo, mas com bastante falhas, individuais e coletivas. Brasil e Sérvia. O último jogo da rodada foi do maior campeão da competição, o Brasil, enfrentando o bom time da Sérvia. O Brasil começou errando muito na parte ofensiva, mas na parte defensiva o Brasil conseguiu anular todas as poucas chances que a Sérvia criou. O Brasil, com uma formação mais ofensiva, foi para cima, mas não conseguiu converter as chances em gol. No segundo tempo, o Brasil voltou criando mais chances. Aos 62, finalmente saiu o primeiro gol do Brasil, com Richarlison, pegando rebote no chute de Vinícius Júnior. E isso pareceu tirar um peso das costas dos jogadores. O segundo gol, também de Richarlison, foi uma pintura, o gol mais bonito da primeira rodada, e com certeza um dos mais bonitos de toda a Copa. O teoricamente adversário mais difícil do Brasil não apresentou perigo, mas Suíça e Camarões também vão jogar com tudo para surpreender o Brasil. E aí, o que vocês acharam da primeira rodada? A segunda já começou, e quando ela terminar, traremos aqui a análise dos jogos. Então se inscreva no canal para fazer parte do time e não perder nenhum vídeo novo. Valeu galera, tamo junto!